Salut e bienvenue! Ai, ai, eu hoje vou te mostrar 6 frases essenciais que todo iniciante deve conhecer em francês. Será que é o seu caso? Então vem comigo para você descobrir. E é claro que com isso a gente vai não só descobrir essas frases, mas trabalhar pronúncia, vocabulário e uma coisa super importante, como formar frases em francês. Alors, bienvenue et on y va! Se você ainda não me conhece, eu me chamo Elisa, ou melhor, em francês, Elisa. E essa, inclusive, é a nossa primeira frase. Se você é iniciante, você em alguma circunstância vai precisar se apresentar. Pode ser chegando em um hotel, por exemplo, chegando em um restaurante, ou conhecendo pessoas novas, ou até mesmo começando suas primeiras aulas de francês. E aí, para você se apresentar, você vai falar Je m'appelle Elisa. Não, você não chama Elisa. Então você vai falar o seu nome. Je m'appelle Elisa. O que a gente tem aqui de pronúncia? O je, que significa eu, a gente tem que fazer esse som mais fechado. Je, ele é próximo do o do português, com uma pequena mudança. Je, que está na posição da língua. Experimenta para você ver escorregar a língua para que ela toque atrás dos dentes de baixo. Je m'appelle, je m'appelle. Esse m'appelle, fundamental que você não fale m'appelle, m'appelle. Esse E do final a gente corta. O último som a ser escutado é o L. Je m'appelle, je m'appelle. Eu me chamo. Olha como, estruturalmente, as línguas são parecidas. Je m'appelle, quer dizer, je m'appelle. E aí a gente tem esse M que mostra que a ação desse verbo vai sobre o próprio sujeito. Ponto importante, para você formar a sua frase, você vai trocar o meu nome pelo seu. Se o seu nome terminar com A, com I, com O, com Y, a sílaba forte estará no final. É por isso que a gente fala Elisa, Camila, Maria, ou então Pedro, Paulo, Marcelo, ou Isabelle, Marie. Se o seu nome terminar com a letra E sem acento, a gente corta a letra E, como a gente fez na palavra m'appelle, lembra? Então ficaria Denise, Lucienne. E a última coisa que você escuta é a consoante anterior. E, finalmente, se o seu nome terminar por uma consoante, em geral a gente vai marcar essa consoante, a não ser que seja um S, que aí a gente pode optar por pronunciar ou não. Alguns exemplos. Igor, Karen, Carlos, Lourdes. E aí assim você pode escolher como é que você vai falar o seu nome. Fazendo isso, você está aplicando uma coisa que eu chamo de técnica da derivação. E ninguém te ensina por aí. A técnica da derivação é você pegar uma frase de base, como Je m'appelle Elisa, fazer uma pequena alteração, mudando um elemento dessa frase, como o nome, e criando a sua própria frase. Esse é um exemplo bem simples de como a gente faz a técnica da derivação, que depois a gente vai ver com as outras frases como você vai fazer. Je m'appelle Elisa, et toi? Et toi significa e você. Então agora chegou aquela hora de você repetir a frase, mas falando para você. Então você falaria, por exemplo, Je m'appelle e o seu nome. Fala com pronúncia do francês. É claro que os nomes eles não mudam, tá? Só para deixar esse adendo bem claro. Mas o que muda é a forma de pronunciar para que a outra pessoa também consiga falar o seu nome. Ah, ponto importante. Se você quer falar francês com confiança e naturalidade, já aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Você está vendo que aqui você encontra material de qualidade para você se sentir mais confiante na pronúncia, na formação de frases e, é claro, ter o embasamento que você precisa para falar francês em qualquer situação. Porque francês não se aprende, francês se ativa. E é por isso que você está repetindo em voz alta comigo e se você não tiver, c'est l'heure de commencer, é hora de começar. Frase número 2 é a frase je suis, je suis. Je suis significa eu sou. E aí ela vai ser muito útil porque você pode usar com nacionalidades ou então com profissões, que são duas formas que a gente usa corriqueiramente para se apresentar. Se for com nacionalidades, você pode dizer, por exemplo, je suis brésilienne. Se você for mulher ou no masculino, você vai deixar a boca aberta. Je suis brésilien. Je suis française. Je suis français. Je suis mexicain. Je suis mexicaine. Je suis portugaise. Je suis portugais. Aproveita e me conta aqui embaixo qual é a sua nacionalidade. Se você ainda não sabe as nacionalidades em francês, eu tenho vídeos sobre isso aqui no meu canal, então aproveita também para você maratonar o meu canal, que aqui você vai encontrar tudo o que você precisa, você tá vendo? A terceira frase, voltando, je suis significa eu sou. E aqui você vai precisar caprichar no biquinho do francês. Suis.
É legal porque essa palavra, a gente não fala o S do final, mas a gente tem um movimento de boca. É como se você fosse assoprar uma vela e sorrir ao final. Suis, suis, suis. Tá fazendo? Espero que sim, mesmo que seja baixinho, não adianta você ter vergonha. Aqui você tem que ativar o francês comigo. Je suis brésilienne, brésilien. Repara que, em geral, no feminino, a gente marca a consoante, mas não fala a letra E, não pronuncia, mas no masculino a gente deixa a boca aberta, tá? Brésilien, français, português, no feminino, brésilienne, française, portuguesa. Enfim, você vai me contar qual é a sua nacionalidade. Terceira frase é j'habite à. J'habite à. E aí, isso significa eu moro e o nome da sua cidade. Você vai completar. No meu caso, j'habite à São Paulo. Obrigatoriamente tem que ser uma cidade, porque aqui a gente está usando esse A que acompanha nomes de cidade, tá? Então, j'habite à São Paulo, j'habite à Rio, j'habite à Paris, j'habite à Lyon, j'habite à Marseille. Tu habites où? J'habite à et tu complètes. Très bien. Próximo ponto, qual é a sua idade? A gente fala em francês j'ai, o número, e a palavra en no final. Eu vou dar alguns exemplos, mas aqui também você vai ter um vídeo bem completo sobre os números em francês, caso você ainda não saiba contar. J'ai 35 ans. J'ai 35 ans. Essa é a minha realidade. J'ai 35 ans. Se você tiver 20 anos, você vai falar j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Se tiver 53, j'ai 53 ans. J'ai 53 ans. E a gente vê aqui um aspecto interessante de pronúncia. É que, primeiro, o A com I tem som de E, aberto. E, tem que abrir um sorrisão. J'ai. Muito bem. E a segunda coisa é que essa palavra en no final, ela começa com a letra A. Então, dependendo da palavra que vier antes, eu vou ou não grudar o som das palavras. Isso em francês se chama liaison. Ligação, liaison. Bom, j'ai 35 ans. Et toi? Tu as quel âge? E você, quantos anos você tem? Você vai completando aqui embaixo nos comentários, hein? E, finalmente, as duas últimas frases, elas andam de par. Quando você se apresenta, essas frases são essenciais. Você contar o que você gosta, o que você não gosta. É uma forma de você chegar na situação e de você mostrar que você não está para brincadeira. Você não vai só falar o seu nome em francês, você vai falar muito mais, porque isso é viver a língua francesa. E assim, para você falar aquilo que você gosta, você vai falar j'aime. J'aime. Eu sei que j'aime parece muito com eu amo, mas quando a gente fala de coisas, sei lá, um chá, um café ou de atividades, a gente usa o verbo aimer para falar que a gente gosta. E se for mais do que isso, você vai usar o verbo adorer. Então, aqui usando o verbo aimer, ficaria, por exemplo, j'aime le café. J'aime le café. J'aime les croissants. J'aime les croissants. J'aime parler français. J'aime parler français. J'aime apprendre. J'aime apprendre. J'aime voyager. J'aime voyager. E depois, se você quiser falar aquilo que você não gosta, você vai falar je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas la bière. Eu não gosto de cerveja. Cerveja em francês se fala bière. Je n'aime pas la bière. Je n'aime pas être malade. Eu não gosto de ficar doente. Eu sou muito ruim em falar o que eu não gosto, gente. Mas você deve saber. Talvez você não goste de café. Aí você falaria je n'aime pas le café. Je n'aime pas voyager. E eu quero que você crie as suas frases. Com essas 6 frases, você já chega numa situação de um jeito diferente em francês. Por isso, francês não se aprende, francês se ativa. Coloca aqui embaixo nos comentários as suas frases de exemplo. E se você quer ir além do francês, porque é claro, só saber essas 6 frases e não fazer nada com elas, não vai fazer diferença na sua vida. O que faz a diferença é você ter constância no seu contato com a língua francesa de forma ativa. E por isso eu deixei aqui embaixo, nos comentários, na descrição desse vídeo, um link sobre o meu programa de francês ativo para que você saiba mais. E é claro que tem também um presentinho aqui também. Então baixa logo os presentes que eu liberei, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Mas antes, deixa eu terminar a minha apresentação de forma completa, que eu quero que você deixe a sua aqui nos comentários também. Bonjour, je m'appelle Elisa, je suis franco-brésilienne, je suis professeure de français, j'habite à São Paulo, j'ai 35 ans,
J'aime le café, les croissants, voyager, être professeur de français et je n'aime pas que tu ne t'inscrives pas à ma chaîne. Alors inscris-toi. Bisous et à bientôt. Ciao!